A história de Alison. Meu nome é Alison, tenho 34 anos e sempre achei que entendia o que família significava, até a festa de noivado do meu irmão Ethan, na primavera passada. Eu estava perto da fonte de champanhe, sorrindo e batendo palmas enquanto meu pai erguia a taça. Filho, estamos muito orgulhosos de você, anunciou papai, tirando um envelope do bolso do paletó. Aqui está a escritura do apartamento. É todo seu agora. Meu coração parou. Aquele apartamento, aquele para o qual eu havia contribuído secretamente com $30.000 como investimento familiar. Minha taça de champanhe quase escorregou dos meus dedos trêmulos quando me dei conta. Meu próprio pai tinha acabado de doar algo que eu ajudei a pagar, sem nem mesmo reconhecer meu sacrifício. Antes de me aprofundar nesta história, de onde você está assistindo? Clique em curtir e inscreva-se se você já se sentiu traído por alguém em quem confiava. Acredite, o que aconteceu a seguir mostrará exatamente como a dinâmica familiar pode se esconder sob a superfície até que um momento mude tudo. Deixe-me voltar e pintar o quadro completo da minha família e como chegamos àquele momento devastador na festa de noivado. Sempre fui a pessoa responsável. Como analista financeira na Berkshire Financial, progredi na última década com disciplina e trabalho duro. Apenas 3 meses antes da festa de noivado, recebi uma promoção para analista sênior, que veio com um belo aumento salarial. Sempre fui cuidadosa com dinheiro, controlando as despesas em planilhas detalhadas, maximizando minhas contribuições para o plano 401(k) e construindo minha poupança de forma constante. A independência financeira tem sido minha meta desde que vi minha colega de quarto na faculdade lutando contra dívidas depois que seus pais a abandonaram sem aviso prévio. Meu irmão Ethan é uma história completamente diferente. 2 anos mais novo que eu, com 32 anos, ele sempre foi o menino de ouro, charmoso, extrovertido e, obviamente, o favorito do meu pai. Enquanto eu fazia hora extra e fazia aulas noturnas para avançar na carreira, Ethan oscilava entre ideias de startups, um aplicativo de entrega de comida que faliu em 6 meses, um empreendimento de criptomoeda que misteriosamente se dissolveu e, mais recentemente, um negócio de coaching de estilo de vida com exatamente 3 clientes. Apesar desses fracassos, meu pai sempre fala sobre o espírito empreendedor e o pensamento visionário de Ethan. E, mais importante, meu pai sempre o socorre financeiramente. Nosso pai, George, construiu uma construtora de sucesso do zero. Ele é orgulhoso, teimoso e tem uma visão muito tradicional sobre família. Em sua mente, Ethan um dia assumirá os negócios da família, embora Ethan não tenha demonstrado nenhum interesse ou aptidão para a construção. Papai se vê em Ethan, ou melhor, vê o que quer ver. Comigo, é diferente. Ele respeita minha estabilidade financeira, mas frequentemente desconsidera minhas conquistas com comentários como: "Que legal, querida", antes de mudar rapidamente de assunto para o mais recente empreendimento de Ethan. A mãe, Linda, tenta equilibrar o óbvio favoritismo do pai. Ela me liga em particular para me parabenizar pelas conquistas profissionais e sempre se lembra do meu aniversário com presentes atenciosos. Mas, em ambientes familiares, ela raramente contradiz o pai. Anos de casamento com sua personalidade dominadora a tornaram a pacificadora da família, em vez de uma parceira igualitária nas decisões parentais. E então temos Samantha, a noiva de Ethan. Filha de um cirurgião famoso, ela vem de uma família rica e espera manter esse estilo de vida. Quando ela e Ethan começaram a namorar, 2 anos atrás, ficou óbvio que o apartamento modesto de Ethan não impressionaria nem a ela nem aos seus pais. Foi então que o pai começou a falar sobre ajudar Ethan a se mudar para um bairro melhor. O apartamento em questão fica em Westlake Heights, uma área nobre que Ethan jamais poderia pagar com sua renda inconsistente. 3 quartos, uma cozinha gourmet e uma varanda com vista para a cidade eram sinal de sucesso de uma forma que a carreira de Ethan não era. O preço de compra foi de $480.000, muito além das possibilidades de Ethan. 8 meses atrás, meu pai me chamou para um café no nosso lugar de sempre, o Riverside Café. Ele parecia estranhamente sério enquanto mexia seu café preto. "Alison, preciso da sua ajuda com algo importante", disse ele, em voz baixa. "Estou juntando fundos para um apartamento para o Ethan. É um investimento sólido em uma área em crescimento. A família será dona do imóvel, mas Ethan vai morar lá por enquanto. Estou com uns $30.000 a menos, e sei que você anda economizando." Hesitei, pensando na entrada que vinha juntando para minha própria casa.
Faltavam apenas uns $15.000 para atingir meu objetivo, depois de anos economizando com cuidado. Pai, é muito dinheiro, disse eu, cautelosamente. Estou economizando para minha própria casa. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na minha. Este é um investimento familiar, Ellie. Seu dinheiro não vai desaparecer. Vai ser investido em um imóvel que vai se valorizar. Vamos registrar tudo por escrito. Além disso, você está indo muito bem, e o Ethan precisa desse incentivo agora mesmo. Os pais da Samantha já estão perguntando sobre a situação de moradia dele. Contra meu melhor julgamento, concordei. Transferi $30.000 para meu pai no dia seguinte, com o acordo de que eu teria parte da propriedade do imóvel. Nunca houve nenhuma documentação formal, apenas a palavra do meu pai, da qual, até a festa de noivado, eu nunca tivera motivos para duvidar. Enquanto isso, continuei morando no meu modesto apartamento de um quarto em Riverdale, pegando o ônibus para o trabalho enquanto Ethan dirigia a BMW que meu pai o ajudara a alugar. Disse a mim mesma que o sacrifício era temporário. O apartamento era um investimento da família e minha contribuição retornaria com juros um dia. Nos meses que antecederam a festa de noivado, Ethan e Samantha se concentraram cada vez mais em criar a imagem perfeita. As redes sociais de Ethan de repente passaram a exibir reuniões de negócios em restaurantes sofisticados. Samantha começou a se referir a ele como a meu empreendedor de sucesso nas legendas do Instagram. O apartamento se tornou a atração principal deles, embora Ethan raramente mencionasse que o pai havia financiado a maior parte. Adiei meus planos de comprar uma casa, dizendo a mim mesma que estava sendo uma irmã solidária. Até ajudei o Ethan a mobiliar o lugar, encontrando ofertas de móveis de qualidade por meio da minha rede de contatos. Quando o Ethan pediu a Samantha em casamento com um anel de diamante que eu sabia que ele não tinha condições de comprar, desconfiei que meu pai também tivesse ajudado. Mas fiquei quieta. Família ajuda família, certo? Na semana anterior à festa de noivado, passei horas ajudando minha mãe com os preparativos, apesar de um prazo crucial no trabalho. Fiquei acordada até às 2 da manhã terminando meu projeto e, às 7 da manhã, peguei o bolo personalizado que Ethan e Samantha queriam. Ninguém me agradeceu, era de se esperar. Alison sempre cuida dos detalhes. Mal sabia eu que meus anos como filha e irmã confiável e solidária estavam prestes a culminar na traição mais dolorosa da minha vida. A festa de noivado foi realizada no Belleville Gardens, um local tão caro que eu arqueei as sobrancelhas quando Ethan mencionou. Não se preocupe, ele disse com uma piscadela. Papai está cuidando disso. Claro que sim. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando um brilho aconchegante sobre mesas redondas cobertas de seda cor champanhe. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Arranjos florais de rosas brancas e hortênsias adornavam todas as superfícies, à preferência de Samantha, que eu sabia que custava uma fortuna. Passei a manhã ajudando o coordenador do evento a organizar os cartões de assentos e as sacolas de presentes, garantindo que tudo estivesse perfeito, apesar de ter dormido apenas 4 horas. A família de Samantha compareceu em peso, seu pai, Dr. Wilson, em seu terno feito sob medida, sua mãe, pingando diamantes, e pelo menos 20 parentes, todos aparentemente com dentes perfeitos e relógios caros. Nosso grupo era menor, alguns sócios do papai, amigos do clube do livro da mamãe e alguns primos que só víamos em grandes eventos. Ethan estava lindo em seu terno sob medida, com o braço constantemente em volta da cintura de Samantha enquanto recebiam os parabéns. Usei um vestido azul que encontrei em liquidação e arrumei meu cabelo sozinha, sentindo-me um tanto deslocada em meio a toda aquela opulência, mas feliz pelo meu irmão mesmo assim. A primeira hora passou bem. Conversei com primos, elogiei os pais de Samantha pela filha e mantive a taça de vinho da mamãe cheia enquanto ela se agitava nervosamente entre as conversas. Papai comandava a festa perto do bar, contando suas típicas histórias extraordinárias para quem quisesse ouvir. Chegou a hora dos discursos. A mãe foi a primeira, com os olhos marejados e emocionada, dando as boas-vindas a Samantha à família. O pai de Samantha seguiu com um elegante discurso sobre casamento e compromisso, que soou parcialmente ensaiado. Vários amigos contaram histórias constrangedoras e desejaram melhoras. Finalmente, o pai foi até o centro da sala, com a taça de champanhe erguida. O ambiente ficou em silêncio imediatamente. George Taylor tinha uma presença imponente após décadas administrando canteiros de obras.
Quando Ethan era apenas um menino, começou ele, com a voz retumbante sem microfone, eu sabia que ele estava destinado à grandeza. Ele sempre teve visão, sempre buscou as estrelas. Sorri educadamente, embora minha mente tenha se lembrado do terceiro negócio fracassado de Ethan e da vez em que meu pai teve que pagar a dívida do cartão de crédito após um investimento desastroso em futuros de café artesanal. Meu filho se tornou o homem que eu sempre soube que ele poderia ser, continuou meu pai. Um empreendedor de sucesso, um homem respeitado em sua área e agora um homem prestes a construir sua própria família com a linda Samantha. Os exageros fluíam livremente agora. Cruzei o olhar com a minha mãe do outro lado da sala, e ela deu de ombros levemente, como se dissesse: "Você conhece seu pai." "O Ethan trabalhou duro para construir uma base para o seu futuro", disse o meu pai, esquecendo convenientemente que a base foi construída em grande parte com o seu talão de cheques. "E hoje, eu quero dar a ele algo para cimentar essa base." O meu pai enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope. Minha curiosidade foi aguçada. Talvez um cheque generoso para o casamento, isso seria típico. "Filho, tenho orgulho de te dar isso", disse papai, com a voz embargada de emoção ao entregar o envelope a Ethan. "A escritura do seu apartamento, oficial e completamente em seu nome. Sem compromisso, sem empréstimos a pagar. É seu, livre e desembaraçado. Você merece esta linda casa para começar sua vida com Samantha." A sala explodiu em aplausos. Samantha deu um gritinho e se jogou no pescoço de Ethan. Meu irmão pareceu atordoado, depois abriu um largo sorriso ao abraçar nosso pai. Fiquei paralisada, com a taça de champanhe a meio caminho dos lábios. A escritura em nome de Ethan, livre e desembaraçada. Meus $30.000 sumiram, assim, de repente. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Eu conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos enquanto as memórias passavam pela minha mente. Meu pai no Riverside Café me garantindo que era um investimento familiar, a notificação da transferência bancária, a mensagem do meu pai depois: "Obrigada, Ellie. Isso significa muito para mim. A família sempre cuida dos seus." Senti um suor frio percorrer minhas costas enquanto tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Será que meu pai tinha esquecido da minha contribuição? Não, isso não era possível. Ele simplesmente decidiu que meu dinheiro era um presente para Ethan, não o investimento que ele havia prometido. Observei Ethan mostrar orgulhosamente a escritura ao pai de Samantha, que assentiu em aprovação. Eles não faziam ideia de que eu tinha contribuído com um centavo. Para eles, tudo aquilo era a generosidade do meu pai. Coloquei meu copo em uma mesa próxima antes de deixá-lo cair, com os dedos subitamente dormentes. Papai agora recebia tapinhas de parabéns nas costas por sua generosidade. Mamãe enxugava os olhos com um lenço de papel. Ninguém estava olhando para mim. Eu precisava de ar. Movendo-me com a maior naturalidade possível, caminhei em direção às portas do terraço do local, saindo para a noite fria. Minhas mãos agarraram a balaustrada de pedra enquanto eu respirava fundo, tentando acalmar a náusea que subia em meu estômago. Quase 2 anos de economia agressiva, perdidos sem reconhecimento. A porta se abriu atrás de mim e eu me endireitei rapidamente, enxugando a lágrima que havia escapado. Aí está você. Era meu pai, eufórico e ligeiramente corado pelo uísque e pelos elogios. "O que você achou da minha surpresa?" O Ethan ficou impressionado. Virei-me para encará-lo, lutando para manter a voz calma. "Pai, aquele apartamento, eu contribuí com $30.000. Você disse que era um investimento familiar." Sua expressão vacilou por um instante antes de se transformar em uma garantia indiferente. "Ah, Ellie, não se preocupe com isso agora. Estamos comemorando. Podemos falar de negócios outra hora." "Mas, pai, você acabou de doar algo que eu paguei parcialmente", insisti, elevando um pouco a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. Ele franziu a testa, olhando por cima do ombro para se certificar de que estávamos sozinhos. "Fale baixo. Este não é o momento nem o lugar. Resolvemos isso depois." "Eu prometo." Ele deu um tapinha no meu ombro. "Agora volte para dentro e fique feliz pelo seu irmão. Não faça disso uma questão sua." Antes que eu pudesse responder, a mãe de Samantha apareceu na porta. "George, o fotógrafo quer uma foto de família."
Papai me lançou um olhar de advertência antes de esboçar um sorriso. Já vou, Judite. Alison, já entramos. Fiquei sozinha no terraço, a magnitude da traição me consumindo. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de valor. Minhas contribuições, financeiras e de outros tipos, não significavam nada comparadas à felicidade de Ethan. Voltei para a festa no piloto automático, sorrindo mecanicamente para as fotos, recusando convites para dançar. Às 10h30, dei minhas desculpas, alegando um encontro cedo no dia seguinte. Mas ainda não cortamos o bolo, protestou Samantha, claramente irritada por alguém ir embora da festa mais cedo. Sinto muito. Eu realmente não posso ficar, eu disse, beijando sua bochecha e depois a de Ethan. Parabéns de novo. Ethan estava tão envolvido em sua boa sorte que não percebeu nada de errado. Obrigada por vir, mana. O papai não é o máximo? Eu nunca esperei por isso. Assenti, sem confiar em mim mesma para falar mais, e fugi. No meu carro, a fachada ruiu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu batia no volante. Todos os anos sendo a filha responsável e confiável não me renderam nada além de ser subestimada. Eu tinha sido ingênua em confiar na palavra do meu pai sem documentação, mas a traição foi mais profunda do que a perda financeira. Meu próprio pai havia descartado minha contribuição como se ela não significasse nada. Voltei para casa atordoada, com o rímel borrando minhas bochechas, me perguntando como poderia encarar minha família novamente se eu realmente queria. Os dias seguintes à festa de noivado foram um turbilhão de turbulência emocional. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira, algo que só havia feito 2 vezes na minha carreira, sem poder encarar colegas ou planilhas. Enquanto minha mente continuava a repassar a desconsideração arrogante do meu pai em relação às minhas preocupações, liguei para ele várias vezes, e cada ligação caiu direto na caixa postal. Minhas mensagens recebiam respostas breves e evasivas: ocupado no canteiro de obras hoje. Vamos conversar neste fim de semana. Você está exagerando, Ellie. Na quarta-feira, eu já havia retornado ao trabalho, mas estava no piloto automático. Minha chefe, Janete, percebeu minha distração durante a reunião de equipe e me chamou de lado depois. Tudo bem, Alison. Você deixou passar um erro de cálculo nas projeções de Dempsey, isso não é típico de você. Pedi desculpas e culpei a falta de sono, sem vontade de expor meu drama familiar no trabalho. Naquela noite, finalmente consegui falar com a minha mãe por telefone. Mãe, você sabia que o papai ia dar ao Ethan a propriedade total do apartamento? Aquele para o qual eu contribuí com $30.000. Seguiu-se um longo silêncio antes que ela suspirasse profundamente. Descobri na manhã da festa, Alison. Eu disse a ele que deveria discutir isso com você primeiro, mas você conhece o seu pai assim que ele tiver uma ideia na cabeça. Mas, mãe, o dinheiro era meu. Ele prometeu que era um investimento da família. Minha voz embargou de emoção. Eu sei, querida. Não estava certo. Outra pausa. Seu pai sempre teve um ponto cego quando se tratava do Ethan. Ele se vê nele todo o potencial, todos os sonhos. Ele tem medo de que o Ethan fracasse. E eu, perguntei, com as lágrimas ameaçando cair novamente. Será que ele me vê? Ah, Ellie, a voz da mamãe suavizou. Ele te vê como a forte, a que não precisa de ajuda. Não é justo, eu sei. A conversa continuou enquanto minha mãe revelava padrões que eu sentia, mas nunca reconhecia completamente. Como meu pai pagou toda a faculdade do Ethan enquanto insistia para que eu me candidatasse a bolsas de estudo e trabalhasse meio período porque você é tão responsável, Ellie. Você vai valorizar mais se merecer. Como meu presente de aniversário de 16 anos tinha sido um Toyota usado com bom consumo de combustível, enquanto o do Ethan tinha sido um Jeep novinho porque meninos são mais exigentes com carros. Como meu pai tinha ignorado meus boletins com notas máximas com um superficial bom trabalho, mas tinha moldurado a redação de inglês com nota C+ do Ethan porque a professora a tinha chamado de criativa. Por que você nunca disse nada? Perguntei à minha mãe, sabendo que ela tinha visto isso acontecer, mas permaneceu em silêncio. Eu tentei do meu jeito, disse ela baixinho. Mas seu pai e eu, é complicado. Ele é um bom homem, Alison. Ele só tem pontos cegos, e ele realmente acredita que está fazendo o que é melhor para vocês dois.
Depois de desligar, peguei meus extratos bancários dos últimos 5 anos, a curiosidade me levando a quantificar exatamente quanto eu havia sustentado financeiramente Ita além do dinheiro do apartamento. A lista cresceu rapidamente. Um empréstimo de $2.000 para o conserto emergencial do carro de Ethan, nunca pago, $1.500 para o design do site da sua empresa, prometido a ser pago quando o negócio decolasse, $800 para um terno para importantes reuniões com investidores, $3.200 para cobrir o aluguel quando seu terceiro negócio faliu, $750 para o presente de aniversário de Samantha quando ele estava temporariamente sem dinheiro, além de inúmeros jantares, compras de supermercado e corridas de Uber que eu havia coberto sem pensar duas vezes. O total geral, incluindo o dinheiro do apartamento, ultrapassou $45.000, quase todo o meu fundo de entrada para minha casa própria. Olhei para a figura, incrédula. Como eu tinha permitido que isso acontecesse? Porque eu nunca tinha exigido reembolso ou mesmo reconhecimento. No dia seguinte, encontrei minha melhor amiga, Cara, para almoçar no nosso restaurante tailandês favorito. Depois de ouvir toda a história, ela largou o garfo e me olhou seriamente. Alison, você precisa confrontar seu pai direito. Não em uma festa, não por telefone. Chame-o para conversar com a documentação e exija seu dinheiro de volta. Mas ele vai dizer que foi só para ajudar a família, protestei. Ele vai me fazer sentir egoísta por pedir. E é exatamente esse o padrão que você precisa quebrar, insistiu Cara. Sua família te treinou para dar e dar sem esperar nada em troca. Eles se aproveitaram da sua generosidade e responsabilidade. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de respeito, de ser tão valorizada quanto meu irmão. Naquela noite, redigi um e-mail para meu pai. Mantive o profissional, listando minha contribuição para o apartamento, anexando o comprovante da transferência bancária e solicitando formalmente o reembolso em 30 dias. Descrevi 3 possíveis planos de pagamento, demonstrando a mesma perspicácia financeira que aplicava no trabalho. Sem linguagem emocional, sem acusações, apenas fatos. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por vários minutos antes de finalmente clicar. Uma estranha mistura de ansiedade e alívio me invadiu. Eu havia dado o primeiro passo para me defender, mesmo que isso significasse romper a dinâmica familiar estabelecida há décadas. A resposta veio em menos de 1 hora, conversaremos sobre isso no jantar de domingo. Às 17 horas. Mamãe vai fazer carne assada. As linhas de batalha estavam traçadas. O jantar de domingo ou iniciaria minha recuperação financeira ou prejudicaria permanentemente meu relacionamento com minha família. Nenhuma das opções parecia particularmente atraente, mas não fazer nada não era mais uma opção. O jantar de domingo na casa dos meus pais era uma tradição mensal desde que me mudei depois da faculdade. Normalmente, era um evento relativamente agradável, com a comida da mamãe, as histórias do papai sobre o trabalho e a atualização geral. Este domingo foi diferente desde o momento em que estacionei na garagem. A caminhonete e o sedã do papai estavam estacionados em seus lugares de sempre, mas a BMW do Ethan também estava lá, junto com a Mercedes SUV branca da Samantha. Meu estômago se apertou. Eu não esperava que eles estivessem ali, embora, pensando bem, eu devesse saber que papai gostaria de ter aliados. Eu vim preparada. Minha pasta de couro continha extratos bancários impressos, uma cópia das mensagens de texto em que meu pai explicitamente chamava o apartamento de investimento da família e uma carta formal solicitando o pagamento, que eu havia autenticado em cartório por precaução. Mamãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, com o rosto tenso de ansiedade. Eles estão na sala de jantar, sussurrou, me abraçando brevemente. Por favor, tente manter a calma, aconteça o que acontecer. A mesa da sala de jantar parecia enganosamente normal, papai na cabeceira da mesa, o lugar da mamãe na extremidade oposta, Ethan e Samantha de um lado. A cadeira vazia em frente a eles me aguardava. A porcelana fina e os copos de cristal da mamãe sugeriam que ela estava tentando manter um senso de ocasião, apesar da tensão. Lá está ela, disse papai quando entrei, sua voz forçadamente jovial. Estávamos falando sobre os planos do casamento. Samantha assentiu friamente, seu anel de noivado refletindo a luz enquanto ela pegava seu copo d'água. Ethan me lançou um sorriso incerto que não alcançou seus olhos. Sentei-me, colocando meu portfólio ao lado do prato.
Achei que estávamos discutindo a situação do apartamento, disse eu, baixinho, mas com firmeza. O sorriso do meu pai se estreitou. Chegaremos lá. O jantar em família vem primeiro. Sua mãe trabalhou duro nesta refeição. Mamãe apareceu com a carne assada e, pelos 20 minutos seguintes, nos dedicamos à refeição mais tensa da minha vida. Samantha discutiu os locais do casamento enquanto eu empurrava a comida no meu prato. Ethan mencionou um novo contato comercial enquanto meu pai assentia em aprovação. Ninguém percebeu o problema até a sobremesa ser servida, a torta de maçã da mamãe, minha favorita de sempre, que eu mal conseguia sentir o gosto. Então, papai finalmente disse, largando o garfo. Recebi seu e-mail, Alison. Francamente, estou decepcionado. Não é assim que uma família lida com as coisas. Respirei fundo. Como uma família deve lidar com as coisas, pai? Fazendo promessas que não pretende cumprir? Seu rosto ficou vermelho. Eu nunca lhe prometi a propriedade daquele apartamento. Pedi ajuda com uma despesa familiar, e você concordou. Abri meu portfólio e deslizei pelas mensagens de texto impressas. Você chamou isso especificamente de investimento familiar e disse que meu dinheiro não desapareceria. Você disse, e eu cito, colocaremos tudo por escrito um ponto. Papai mal olhou para os papéis. Investimento no futuro da família, no futuro do seu irmão, que beneficia a todos. Como exatamente me beneficia dar um apartamento de graça para o Ethan? Perguntei, lutando para manter a voz calma. Família ajuda família, disse papai, como se estivesse recitando uma verdade fundamental. Quando você precisou de aparelho, nós pagamos. Quando você quis ir para aquela faculdade cara, nós te apoiamos. Eu tinha bolsas de estudo para 70% da minha mensalidade e trabalhava meio período para o resto, lembrei a ele. E aparelho é um cuidado básico de saúde para uma criança, não um luxo. A questão é, continuou papai, como se eu não tivesse falado, nós não mantemos livros contábeis nesta família. O Ethan precisa deste apartamento mais do que você precisa daquele dinheiro agora. Você está indo bem. Você tem um emprego estável. Ele está construindo algo do zero. E a família da Samantha tem certas expectativas. Então, minha segurança financeira é menos importante do que impressionar os pais da Samantha? As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Samantha se endireitou na cadeira. Como é? Não se trata de impressionar meus pais. Trata-se de dar ao Ethan uma casa adequada para começarmos nossas vidas juntos. Uma casa que ele não poderia pagar sem uma ajuda significativa, apontei, uma ajuda que aparentemente incluía $30.000 do meu dinheiro, pelos quais nunca me agradeceram, nunca me reconheceram e agora não receberão de volta. A expressão de Ethan mudou de defensiva para confusa. Espera aí, você investiu dinheiro no apartamento? Papai disse que pagou tudo. Ele se virou para o nosso pai. Pai? Papai se mexeu, desconfortável. Eu cuido das finanças. Os detalhes não são importantes. São para mim, insisti, e então me dirigi diretamente a Ethan. Papai me pediu ajuda com a entrada. Eu contribuí com $30.000 das minhas economias, entendendo que era um investimento familiar. Aí, na sua festa de noivado, ele te entregou a escritura sem mencionar a minha contribuição. Ethan pareceu genuinamente chocado. Ellie, eu não fazia ideia. Juro. Ah, por favor, Samantha interrompeu, revirando os olhos. Isso é obviamente ciúmes. Você é solteira, morando naquele apartamento minúsculo, enquanto Ethan e eu vamos nos casar e temos uma casa linda. Agora você quer estragar a nossa festa com essas críticas financeiras. R$30.000 não é crítica, respondi, minha fachada calma se desfazendo. É uma quantia considerável de dinheiro que economizei durante anos para acumular. Dinheiro vem e vai, dispensou o pai. Família é para sempre. Ajudei o Ethan porque ele precisava. Faria o mesmo por você, Alison, se precisasse. Mas é exatamente isso, eu preciso mesmo. Venho economizando para comprar minha própria casa há anos, e isso me atrasou bastante. Você está indo bem, insistiu o pai. Você sempre foi a responsável, autossuficiente. É por isso que sei que você vai entender que às vezes precisamos fazer sacrifícios por aqueles que têm mais dificuldades.
Uma percepção horrível me ocorreu. Você também tem ajudado Ethan com outras despesas, não é? Além do apartamento. O silêncio desconfortável que se seguiu foi resposta suficiente. Quanto, pai? Quanto você deu a ele ao longo dos anos? O maxilar do pai se apertou. Isso é entre mim e o Ethan. Mamãe, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. George, a Alison merece saber. Isso não está certo. Papai lançou-lhe um olhar de advertência, mas ela se manteve firme. Não, George. Já fiquei quieta por muito tempo. Conte a ela. Depois de um momento tenso, papai suspirou profundamente. Ajudei o Ethan com algumas despesas comerciais, custos iniciais, algumas contas quando as coisas estavam difíceis. E o anel de noivado, insisti, lembrando-me das minhas suspeitas. Outro silêncio desconfortável. Papai pagou metade, admitiu Ethan baixinho, sem olhar nos olhos de Samantha. Aparentemente, isso também era novidade para ela, a julgar pela expressão. E a dívida do cartão de crédito, continuei, lembrando-me de conversas em que Ethan mencionara estar de volta aos trilhos depois que misteriosos problemas financeiros desapareceram. Aquela foi uma situação única, defendeu-se papai. Ele fez alguns investimentos que não deram certo. As peças estavam se encaixando, os constantes resgates financeiros do papai, a falta de consequências reais para Ethan por suas decisões erradas, a imagem de sucesso sem fundamento na realidade. Você o tem ajudado, eu disse, as palavras pairando pesadas no ar. Todos esses anos, você amorteceu cada queda, pagou por cada erro, enquanto me dizia para ser responsável e autossuficiente. Chega, Alison, a voz do meu pai elevou-se. Você sempre foi egoísta, sempre contando centavos em vez de sustentar seu irmão. Família ajuda família. Ponto final. A acusação me atingiu como um golpe físico. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que contribuí, ser chamada de egoísta foi a gota d'água. Egoísta, repeti, com a voz embargada. Dei mais de $45.000 ao Ethan nos últimos 5 anos, entre o dinheiro do apartamento e outros empréstimos que nunca foram pagos. Adiei meus próprios objetivos várias vezes para ajudá-lo. Como ousa me chamar de egoísta? $45.000? Ecoou Ethan, pálido. Isso não pode estar certo. Peguei a lista detalhada que eu havia compilado e a entreguei a ele. Cada centavo documentado com datas. Pergunte-me sobre qualquer item dessa lista e eu lhe direi exatamente para que serviu. Ethan examinou a lista, o reconhecimento transparecendo em seu rosto a cada linha. Eu não sabia que a soma era tão alta. Sempre quis te pagar quando as coisas melhorassem. Bem, as coisas nunca parecem ter melhorado porque o papai continua aparecendo para te salvar de qualquer consequência real, eu disse, a frustração acumulada de anos transbordando. Você nunca precisou aprender com os seus erros porque eles nunca te custaram nada. Isso não é justo, Samantha interrompeu. O Ethan trabalha muito duro. Em que? Eu questionei. O negócio de coaching de estilo de vida dele tem 3 clientes. Antes disso, foi um empreendimento de criptomoedas que misteriosamente faliu. Antes disso, o aplicativo de entrega de comida que nunca entregava comida de verdade. No que exatamente ele está se esforçando além de gastar o dinheiro do papai e, aparentemente, o meu? Não vou ficar aqui sentada, me sentindo insultada, declarou Samantha, jogando o guardanapo na mesa. Ethan, vamos embora. Ethan hesitou, olhando para mim e para a noiva com um conflito genuíno no rosto. Samantha, espere. Eu acho que a Ellie tem alguns argumentos válidos. Então, você está do lado dela, Samantha elevou a voz, incrédula. Não se trata de lados, disse Ethan, demonstrando uma coragem inesperada. É sobre a verdade. Eu não sabia sobre o dinheiro do apartamento. Eu deveria saber. Papai bateu a mão na mesa, fazendo os pratos pularem. O apartamento é seu, Ethan. Fim de papo. Se Alison quiser usar a Justiça Federal para ajudar o próprio irmão, a escolha é dela. Mas ela precisa decidir o que é mais importante, dinheiro ou família. O ultimato pairava no ar. Na cabeça do papai,
eu poderia desistir do assunto e manter a harmonia familiar ou ir atrás do meu dinheiro e ser taxado de ganancioso e conflituoso. Essa não é uma escolha justa, eu disse, juntando meus documentos e me levantando. E o fato de você estar enquadrando dessa forma mostra exatamente o que está errado aqui. Minhas contribuições, financeiras e de outra natureza, nunca foram valorizadas da mesma forma que o potencial de Ita é valorizado. Esperam que eu doe sem reconhecimento, sem agradecimento e sem retribuição, enquanto ele recebe sem apreciação, sem responsabilidade e sem consequências. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, anos de mágoa reprimida vindo à tona. Cansei de ser o caixa eletrônico da família e de receber apenas julgamento em troca. Virei-me para ir embora, mas minha mãe me segurou pelo braço. Alison, por favor, não vá assim. Desculpe, mãe, eu disse, retirando sua mão delicadamente. Preciso de um tempo. Enquanto caminhava em direção à porta da frente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era Ethan, com uma expressão preocupada. Ellie, espere, disse ele, me alcançando na varanda. Eu não fazia ideia de nada disso, do apartamento, do dinheiro. Papai cuidou de tudo. Ele me disse que estava cuidando disso. Pela primeira vez, vi arrependimento genuíno nos olhos do meu irmão. Teria feito diferença se você soubesse? Perguntei. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso de infância. Gostaria de pensar que sim. Nunca quis me aproveitar de você, Ellie. Você é minha irmã. Eu te amo. Por um momento, ficamos ali em silêncio, os anos de dinâmica familiar complicada entre nós. Eu te pago de volta, disse-lhe finalmente. Ainda não sei como, mas pagarei. Tudo. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente e Samantha apareceu. Ethan, você vem? Seu pai está chateado. A breve conexão entre nós desapareceu quando Ethan foi puxado de volta para a órbita das expectativas e aparências. Com um último olhar de desculpas para mim, ele se virou para seguir Samantha para dentro. Voltei para casa chorando pela segunda vez em uma semana, me perguntando se a família que eu pensava ter existido de verdade. As semanas seguintes foram um estudo de isolamento. Papai não ligou, o que não era surpresa. Mamãe mandava mensagens diariamente com variações de seu pai vai mudar de ideia e por favor, não desista da gente, mas mantinha uma distância cuidadosa, dividida entre o marido e a filha. Ita enviou uma única mensagem no dia seguinte ao confronto: sinto muito, Ellie. Vou consertar isso, e depois silêncio. O impacto emocional afetou todos os aspectos da minha vida. No trabalho, meu desempenho caiu consideravelmente. Cálculos que antes eram fáceis agora exigiam checagens repetidas e triplas. Durante uma apresentação para a alta gerência, não consegui entender os números que havia revisado poucas horas antes. Janete me puxou de lado depois. Alison, o que está acontecendo? Isso não é nada típico de você. Finalmente, cedi e contei a ela a versão resumida: disputa financeira familiar, fundos pessoais significativos em jogo, estresse emocional contínuo. Tire 3 dias, disse ela com firmeza. Pense bem. Precisamos da verdadeira Alison de volta. Passei aqueles 3 dias consultando Bryce, um amigo advogado especializado em direito contratual. As notícias não eram animadoras. Sem documentação escrita, é basicamente a sua palavra contra a do seu pai, explicou Bryce enquanto tomávamos café. Você poderia entrar com uma ação judicial, mas processos familiares se tornam feios rapidamente, e os tribunais relutam em se envolver no que consideram doações familiares sem provas claras em contrário. Então, não tenho recurso? Perguntei, com o coração apertado. Eu não disse. Uma percepção horrível me ocorreu. Você também tem ajudado Ethan com outras despesas, não é? Além do apartamento. O silêncio desconfortável que se seguiu foi resposta suficiente. Quanto, pai? Quanto você deu a ele ao longo dos anos? O maxilar do pai se apertou. Isso é entre mim e o Ethan. Mamãe, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. George, a Alison merece saber. Isso não está certo. Papai lançou-lhe um olhar de advertência, mas ela se manteve firme. Não, George. Já fiquei quieta por muito tempo. Conte a ela.
Depois de um momento tenso, papai suspirou profundamente. Ajudei o Ethan com algumas despesas comerciais, custos iniciais, algumas contas quando as coisas estavam difíceis. E o anel de noivado, insisti, lembrando-me das minhas suspeitas. Outro silêncio desconfortável. Papai pagou metade, admitiu Ethan baixinho, sem olhar nos olhos de Samantha. Aparentemente, isso também era novidade para ela, a julgar pela expressão. E a dívida do cartão de crédito, continuei, lembrando-me de conversas em que Ethan mencionara estar de volta aos trilhos depois que misteriosos problemas financeiros desapareceram. Aquela foi uma situação única, defendeu-se papai. Ele fez alguns investimentos que não deram certo. As peças estavam se encaixando, os constantes resgates financeiros do papai, a falta de consequências reais para Ethan por suas decisões erradas, a imagem de sucesso sem fundamento na realidade. Você o tem ajudado, eu disse, as palavras pairando pesadas no ar. Todos esses anos, você amorteceu cada queda, pagou por cada erro, enquanto me dizia para ser responsável e autossuficiente. Chega, Alison, a voz do meu pai elevou-se. Você sempre foi egoísta, sempre contando centavos em vez de sustentar seu irmão. Família ajuda família. Ponto final. A acusação me atingiu como um golpe físico. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que contribuí, ser chamada de egoísta foi a gota d'água. Egoísta, repeti, com a voz embargada. Dei mais de $45.000 ao Ethan nos últimos 5 anos, entre o dinheiro do apartamento e outros empréstimos que nunca foram pagos. Adiei meus próprios objetivos várias vezes para ajudá-lo. Como ousa me chamar de egoísta? $45.000? Ecoou Ethan, pálido. Isso não pode estar certo. Peguei a lista detalhada que eu havia compilado e a entreguei a ele. Cada centavo documentado com datas. Pergunte-me sobre qualquer item dessa lista e eu lhe direi exatamente para que serviu. Ethan examinou a lista, o reconhecimento transparecendo em seu rosto a cada linha. Eu não sabia que a soma era tão alta. Sempre quis te pagar quando as coisas melhorassem. Bem, as coisas nunca parecem ter melhorado porque o papai continua aparecendo para te salvar de qualquer consequência real, eu disse, a frustração acumulada de anos transbordando. Você nunca precisou aprender com os seus erros porque eles nunca te custaram nada. Isso não é justo, Samantha interrompeu. O Ethan trabalha muito duro. Em que? Eu questionei. O negócio de coaching de estilo de vida dele tem 3 clientes. Antes disso, foi um empreendimento de criptomoedas que misteriosamente faliu. Antes disso, o aplicativo de entrega de comida que nunca entregava comida de verdade. No que exatamente ele está se esforçando além de gastar o dinheiro do papai e, aparentemente, o meu? Não vou ficar aqui sentada, me sentindo insultada, declarou Samantha, jogando o guardanapo na mesa. Ethan, vamos embora. Ethan hesitou, olhando para mim e para a noiva com um conflito genuíno no rosto. Samantha, espere. Eu acho que a Ellie tem alguns argumentos válidos. Então, você está do lado dela, Samantha elevou a voz, incrédula. Não se trata de lados, disse Ethan, demonstrando uma coragem inesperada. É sobre a verdade. Eu não sabia sobre o dinheiro do apartamento. Eu deveria saber. Papai bateu a mão na mesa, fazendo os pratos pularem. O apartamento é seu, Ethan. Fim de papo. Se Alison quiser usar a Justiça Federal para ajudar o próprio irmão, a escolha é dela. Mas ela precisa decidir o que é mais importante, dinheiro ou família. O ultimato pairava no ar. Na cabeça do papai, eu poderia desistir do assunto e manter a harmonia familiar ou ir atrás do meu dinheiro e ser taxado de ganancioso e conflituoso. Essa não é uma escolha justa, eu disse, juntando meus documentos e me levantando. E o fato de você estar enquadrando dessa forma mostra exatamente o que está errado aqui. Minhas contribuições, financeiras e de outra natureza, nunca foram valorizadas da mesma forma que o potencial de Ethan é valorizado. Esperam que eu doe sem reconhecimento, sem agradecimento e sem retribuição, enquanto ele recebe sem apreciação, sem responsabilidade e sem consequências. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, anos de mágoa reprimida vindo à tona. Cansei de ser o caixa eletrônico da família e de receber apenas julgamento em troca. Virei-me para ir embora, mas minha mãe me segurou pelo braço. Alison,
por favor, não vá assim. Desculpe, mãe, eu disse, retirando sua mão delicadamente. Preciso de um tempo. Enquanto caminhava em direção à porta da frente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era Ethan, com uma expressão preocupada. Ellie, espere, disse ele, me alcançando na varanda. Eu não fazia ideia de nada disso, do apartamento, do dinheiro. Papai cuidou de tudo. Ele me disse que estava cuidando disso. Pela primeira vez, vi arrependimento genuíno nos olhos do meu irmão. Teria feito diferença se você soubesse? Perguntei. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso de infância. Gostaria de pensar que sim. Nunca quis me aproveitar de você, Ellie. Você é minha irmã. Eu te amo. Por um momento, ficamos ali em silêncio, os anos de dinâmica familiar complicada entre nós. Eu te pago de volta, disse-lhe finalmente. Ainda não sei como, mas pagarei. Tudo. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente e Samantha apareceu. Ethan, você vem? Seu pai está chateado. A breve conexão entre nós desapareceu quando Ethan foi puxado de volta para a órbita das expectativas e aparências. Com um último olhar de desculpas para mim, ele se virou para seguir Samantha para dentro. Voltei para casa chorando pela segunda vez em uma semana, me perguntando se a família que eu pensava ter existido de verdade. As semanas seguintes foram um estudo de isolamento. Papai não ligou, o que não era surpresa. Mamãe mandava mensagens diariamente com variações de seu pai vai mudar de ideia e por favor, não desista da gente, mas mantinha uma distância cuidadosa, dividida entre o marido e a filha. Ethan enviou uma única mensagem no dia seguinte ao confronto: sinto muito, Ellie. Vou consertar isso, e depois silêncio. O impacto emocional afetou todos os aspectos da minha vida. No trabalho, meu desempenho caiu consideravelmente. Cálculos que antes eram fáceis agora exigiam checagens repetidas e triplas. Durante uma apresentação para a alta gerência, não consegui entender os números que havia revisado poucas horas antes. Janete me puxou de lado depois. Alison, o que está acontecendo? Isso não é nada típico de você. Finalmente, cedi e contei a ela a versão resumida: disputa financeira familiar, fundos pessoais significativos em jogo, estresse emocional contínuo. Tire 3 dias, disse ela com firmeza. Pense bem. Precisamos da verdadeira Alison de volta. Passei aqueles 3 dias consultando Bryce, um amigo advogado especializado em direito contratual. As notícias não eram animadoras. Sem documentação escrita, é basicamente a sua palavra contra a do seu pai, explicou Bryce enquanto tomávamos café. Você poderia entrar com uma ação judicial, mas processos familiares se tornam feios rapidamente, e os tribunais relutam em se envolver no que consideram doações familiares sem provas claras em contrário. Então, não tenho recurso? Perguntei, com o coração apertado. Eu não disse isso. Você tem influência social, a roupa suja da família. Às vezes, a ameaça de exposição é mais poderosa do que uma ação judicial. Era um pequeno conforto. Eu não queria ameaçar minha família. Queria reconhecimento e justiça. Quando voltei ao trabalho, me forcei a compartimentar, canalizando minha frustração para a produtividade. Fiquei até tarde, reconstruindo minha reputação profissional, uma planilha de cada vez. Os colegas comentavam sobre minha intensidade, mas eu ignorava suas preocupações. O trabalho era a única área da minha vida em que o esforço se traduzia em resultados de forma confiável. 2 semanas após o confronto no jantar de domingo, fiz uma descoberta perturbadora. Ao revisar meus alertas de monitoramento de crédito, notei uma solicitação da América. Não estou justificando, disse mamãe, pegando minha mão. Só estou te ajudando a entender. Os medos do seu pai sobre o fracasso do Ethan são mais profundos do que você imagina. E a minha contribuição para o apartamento? Mamãe suspirou. Na cabeça do George, ele estava protegendo vocês dois, o Ethan do fracasso e você de desperdiçar dinheiro com os erros do Ethan. Ele se convenceu de que dar a propriedade total ao Ethan era mais limpo e que você entenderia porque sempre entendeu no passado. Absorvi essa nova perspectiva, sentindo compaixão pelas feridas de infância do meu pai e frustração por elas continuarem a distorcer a nossa dinâmica familiar décadas depois. Eu amo vocês dois, continuou minha mãe,
mas esse padrão não é saudável para ninguém. Nem para você, que é subestimada, nem para o Ethan, que nunca aprendeu a ser independente, nem para o seu pai, que constantemente alimenta o próprio medo em vez de enfrentá-lo. A conversa com a minha mãe mudou algo na minha compreensão. Minha raiva permaneceu, mas agora era direcionada mais ao padrão disfuncional do que aos indivíduos aprisionados nele. Na noite seguinte, Cara veio me trazer vinho e comida para a viagem. Enquanto estávamos sentados na minha pequena varanda, ela ouviu minhas últimas revelações. Você sabe o que precisa fazer, disse ela finalmente. Pare de tentar resolver o problema financeiro e aborde a questão real, que é que sua família precisa de uma intervenção. Toda essa confusão financeira é apenas um sintoma de problemas mais profundos, o trauma de infância do seu pai, a dependência do seu irmão, sua capacidade de se manter em silêncio. Tudo está conectado. Pensei nas palavras dela enquanto bebia meu vinho. Você acha que eu deveria simplesmente dar baixa nos $30.000? Não, disse Cara com firmeza. Acho que você deveria condicionar a devolução desse dinheiro à família reconhecer e resolver os verdadeiros problemas. Caso contrário, mesmo que você receba o seu dinheiro, nada vai mudar. Naquela noite, pesquisei terapeutas familiares e conselheiros financeiros, criando um plano abrangente. Se minha família quisesse se curar, precisávamos de ajuda profissional para quebrar padrões estabelecidos ao longo de décadas. Enquanto isso, as ligações do Ethan começaram a chegar diariamente, mas eu as deixei cair na caixa postal, sem estar pronta para interagir sem uma estratégia clara. Suas mensagens tornaram-se cada vez mais apologéticas e autoconscientes. Ellie, tenho pensado em tudo o que você disse. Você estava certa. Tenho vivido em uma bolha e é hora de assumir a responsabilidade. Finalmente, após a 7ª ligação, atendi. Ethan, não estou pronto para simplesmente seguir em frente. Eu sei, disse-lhe rapidamente. Não espero isso. Só quero que você saiba que vou te pagar de alguma forma. O dinheiro é apenas parte do problema. Eu disse a ele, o verdadeiro problema é o padrão em que todos estamos presos. Uma pausa. Também tenho pensado muito nisso. Samantha e eu temos tido conversas difíceis sobre a realidade, sobre quem eu realmente sou versus quem os pais dela acham que eu sou, sobre finanças. Seu tom de voz baixou. Ela está falando em adiar o casamento até que eu esteja mais estável. Nos meus próprios termos. Foi o primeiro sinal de que o confronto havia despertado uma reflexão genuína no meu irmão. Eu sei que 30.000 é muito, continuou ele, mas eu prometo, um dia. Um dia não é bom o suficiente, Ethan, interrompi. Preciso de um plano concreto. Eu sei, suspirou ele. Estou trabalhando nisso. Só não desista de mim ainda, ok? Depois de desligar, finalizei minha estratégia. Não se tratava de escolher entre dinheiro e família, como meu pai havia definido. Tratava-se de redefinir o que nossa família poderia ser, uma família baseada na honestidade, no respeito mútuo e no apoio genuíno, em vez do medo e das aparências. Passei a noite pesquisando terapeutas familiares especializados em conflitos financeiros e padrões geracionais. Encontrei um que oferecia consultas iniciais por videochamada e marquei uma consulta para mim, ainda não pronta para envolver os outros, mas querendo orientação profissional sobre como abordá-los. O tempo de abordagens indiretas e aceitação silenciosa havia acabado. A família precisava de uma redefinição completa, e eu estava preparada para ser o catalisador, custasse o que custasse. Uma semana depois, enviei um e-mail formal aos meus pais, Ethan e Samantha. Estou solicitando uma reunião familiar neste sábado, às 14 horas, na casa da mamãe e do papai. Isso não é negociável. Tenho informações importantes para compartilhar que afetam a todos nós. Por favor, confirmem sua presença. Para minha surpresa, todos concordaram sem protestar. Talvez tenham percebido a determinação no meu tom de voz, ou talvez estivessem tão cansados da tensão quanto eu. Cheguei 15 minutos mais cedo, instalando meu laptop e um pequeno projetor que havia pegado emprestado do trabalho na sala de estar. Eu havia criado uma apresentação detalhada em PowerPoint, completa com gráficos, cronogramas e projeções financeiras, abordando o problema familiar com o mesmo rigor analítico que aplicava aos projetos de trabalho. Mamãe me recebeu com um abraço nervoso. O que é tudo isso, Alison? Só alguns recursos visuais para nossa discussão, respondi, testando o projetor.
O pai entrou, observando a situação com cautela, mas sem dizer nada. Sentou-se em sua poltrona de sempre, com os braços cruzados, em atitude defensiva. A mãe sentou-se na beirada do sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Ethan e Samantha chegaram por último. Ele parecia cansado, com olheiras sugerindo noites sem dormir. A aparência normalmente perfeita de Samantha demonstrava sinais de cansaço, com o cabelo puxado para trás descuidadamente e a expressão tensa. Assim que todos se sentaram, respirei fundo e comecei: obrigada a todos por terem vindo. Passei as últimas semanas fazendo uma pesquisa que acho que todos nós precisamos ver. Cliquei no primeiro slide: Fluxos financeiros da família Taylor, 2018 a 2023. Um diagrama complexo mostrava o dinheiro fluindo do papai para o Ethan, de mim para o Ethan e, ocasionalmente, do papai para mim, com valores e datas exatos. Esta é uma representação visual das interações financeiras da nossa família nos últimos 5 anos, expliquei. Como vocês podem ver, há um padrão claro. Papai se remexeu, desconfortável. Alison, isso é mesmo necessário? Sim, é, respondi com firmeza. Não podemos consertar o que não reconhecemos. O próximo slide mostrava um gráfico de barras comparando a ajuda financeira que Ethan e eu recebemos de nossos pais desde que nos formamos na faculdade. A disparidade era gritante: mais de $200.000 para Ethan contra menos de $20.000 para mim, principalmente na forma de presentes de aniversário e Natal. Não estou mostrando isso para envergonhar ninguém, esclareci, notando o rosto vermelho do meu pai. Estou mostrando porque esse desequilíbrio criou uma dinâmica prejudicial para todos os envolvidos. Cliquei em mais slides, documentando metodicamente cada empréstimo, doação e resgate. Incluí um detalhamento das minhas próprias contribuições para o Ethan, culminando no financiamento do apartamento. Como você pode ver, meu apoio financeiro total ao Ethan chega a $47.326,42 em 5 anos. A contribuição para o apartamento representa o maior valor individual, $30.000. Ethan olhava para o chão, incapaz de encarar ninguém. Samantha sentou-se rígida ao lado dele, com uma expressão indecifrável. Mas o dinheiro em si não é a raiz do problema, continuei, passando para uma nova sessão intitulada Análise de Impacto. Ali, eu havia criado um fluxograma de causa e efeito mostrando como os constantes resgates financeiros haviam criado um ciclo de dependência para Ethan, ansiedade para papai, ressentimento para mim e comportamento facilitador de todos nós. Esse padrão impediu Ethan de vivenciar as consequências naturais e aprender com elas. Manteve meu pai preso em um ciclo de medo quanto ao sucesso de Ethan. Ensinou-me que minhas contribuições, financeiras e de outra natureza, são esperadas, mas não valorizadas. E criou uma falsa realidade que não se sustenta. Papai finalmente explodiu. Isso é ridículo, transformar a família em algum tipo de análise corporativa. Você sempre foi fria com suas planilhas e cálculos, Alison, mas isso vai longe demais. George, mamãe interrompeu baixinho, deixe-a terminar. Permaneci calmo, já prevendo essa reação. Pai, eu entendo que isso seja desconfortável, mas às vezes precisamos ver os padrões objetivamente antes de mudá-los. Continuei com a minha proposta de soluções, que incluía: 1. Reconhecimento formal da minha contribuição para o apartamento. 2. Um plano de pagamento estruturado para os $30.000. 3. Aconselhamento financeiro para Ethan. 4. Terapia familiar para lidar com padrões subjacentes. E 5. Transparência financeira total daqui para frente. Isso não são punições, enfatizei. São passos em direção a relacionamentos mais saudáveis para todos nós. Papai se levantou abruptamente. Já ouvi o suficiente. Isso é? Pai, por favor, interrompeu Ethan, surpreendendo a todos. Vamos ouvi-la. Eu acho que a Ellie está certa sobre boa parte disso. Papai encarou Ethan, incrédulo. Você está do lado dela? Não se trata de lados, disse Ethan, ecoando as palavras do nosso confronto anterior. É sobre a verdade. E a verdade é que eu tenho vivido em uma bolha, sustentado por dinheiro que não ganhei e conquistas que não alcancei. Samantha se mexeu ao lado dele, e ele se virou para ela. Você sabe que é verdade, Sam. Conversamos sobre isso a semana toda. Samantha pigarreou. Senhor e senhora Taylor, Ethan e eu temos tido conversas difíceis ultimamente sobre o nosso futuro.
Ela girou o anel de noivado nervosamente. Eu acho que precisamos adiar o casamento. A bomba caiu em silêncio. Papai afundou na cadeira, visivelmente chocado. Do que você está falando? Ele finalmente conseguiu dizer. Eu amo Ethan, continuou Samantha, mas percebi que me apaixonei por uma versão dele que não é totalmente real, o empreendedor de sucesso, o homem de negócios independente. Não é onde ele está agora. E eu preciso que ele se torne essa pessoa de verdade, não apenas no papel, antes de nos casarmos. Ethan estendeu a mão para ela. É a decisão certa, pai. Preciso me sustentar. Me sustentar de verdade, não ficar só fingindo enquanto você me sustenta financeiramente. O rosto do pai passou de vermelho para uma palidez alarmante. Ele puxou a gola da camisa, respirando com dificuldade. George. Mamãe estava ao lado dele instantaneamente. George, o que houve? Nada, ele ofegou. Só preciso de 1 minuto. Mas a careta de dor em seu rosto contava uma história diferente. Em instantes, ficou claro que era mais do que estresse ou raiva. Ligue para o 192, gritou minha mãe, e Samantha já estava discando, com a voz firme enquanto relatava possíveis sintomas de ataque cardíaco. A apresentação familiar que eu havia planejado com tanto cuidado se transformou em caos. Papai foi colocado em uma ambulância enquanto mamãe o acompanhava, deixando Ethan, Samantha e eu parados na entrada da garagem, os segredos financeiros da família temporariamente eclipsados por preocupações mais imediatas. A culpa é minha, sussurrei, observando a ambulância desaparecer na rua. Eu forcei demais. Não, disse Ethan com firmeza, passando o braço em volta dos meus ombros. Se alguém tem culpa, sou eu. Eu fui o centro de todo esse drama, a razão de todo esse estresse. Seguimos no meu carro até o Hospital Providence, onde meu pai foi imediatamente levado para a unidade cardíaca. Seguiram-se horas de espera tensa, com atualizações mínimas de enfermeiras sobrecarregadas. Mamãe aparecia ocasionalmente com os olhos vermelhos, mas com poucas informações. Finalmente, por volta das 20 horas, um médico se aproximou do nosso grupo reunido na sala de espera. Senhora Taylor, seu marido está estável. Não foi um ataque cardíaco, mas sim um episódio grave de ansiedade que simulou sintomas cardíacos. Vamos mantê-lo em observação durante a noite e fazer alguns exames adicionais, mas ele deve poder ir para casa amanhã. O alívio coletivo era palpável. Mamãe voltou para se sentar com papai enquanto Ethan, Samantha e eu fomos para o refeitório do hospital tomar um café tão necessário. Eu nunca quis que isso acontecesse, eu disse, olhando para o meu copo de isopor. Eu só queria que todos vissem a verdade. A verdade pode ser dolorosa, reconheceu Ethan, mas necessária. Ficamos em silêncio por um momento antes de Ethan falar novamente. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Ellie, sobre o apartamento. Levantei os olhos, questionadora. A escritura, na verdade, ainda não foi transferida. Papai me deu um envelope na festa de noivado, mas dentro havia apenas uma carta dizendo que a escritura seria transferida depois do casamento. Algum tipo de imposto de renda. Essa revelação me atingiu como um choque físico. Então, tecnicamente, o apartamento ainda não está no seu nome? Não, ainda está no nome do papai. Ele só fez o anúncio para causar impacto. A ironia era quase demais, todo esse conflito por causa de uma escritura que nem tinha trocado de mãos. Quando nos permitiram ver meu pai mais tarde naquela noite, ele parecia diminuído na cama do hospital, com os fios de monitoramento presos ao peito, sua presença autoritária de sempre atenuada por uma camisola hospitalar e um ambiente humilhante. Pai, comecei, hesitante, me desculpe por hoje. Eu nunca quis causar isso. Ele dispensou meu pedido de desculpas com um gesto fraco. Não é sua culpa, Ellie. O médico disse que venho ignorando os sintomas de estresse há meses. Isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Ele gesticulou para que eu me aproximasse, com a voz mais baixa. Sua apresentação foi reveladora. Dolorosa, mas reveladora. Pisquei, surpresa. Sério? Passei a vida tentando ser diferente do meu pai, continuou ele. Ele nos abandonou, nos deixou sem nada. Jurei que sempre estaria lá para os meus filhos, sempre garantiria que eles tivessem o que precisassem.
Seus olhos se encheram de lágrimas, algo que eu nunca tinha visto antes. Mas acho que estive tão focada em não repetir os erros dele que cometi erros completamente diferentes. Eu capacitei o Ethan em vez de empoderá-lo. E eu te desvalorizei porque você me lembrou da sua mãe, forte, capaz, que nunca precisou ser resgatada. Mamãe, que estava sentada em silêncio ao lado da cama dele, estendeu a mão para apertar a dele. Nós dois cometemos erros, George. Papai me olhou diretamente. O apartamento, você tem razão sobre a sua contribuição. Não foi justo te tirar de lá. E a verdade é, ele hesitou, olhando para a mamãe, que assentiu encorajadoramente, a verdade é que o negócio da construção civil tem passado por dificuldades no último ano. Eu doei um dinheiro que eu realmente não tinha condições de dar. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. A generosidade excessiva do meu pai com Ethan não se devia apenas a favoritismo ou traumas de infância, era uma fachada, uma tentativa de manter a imagem de patriarca bem-sucedido, mesmo com o seu próprio negócio em crise. Por que você não nos contou? Perguntei. Orgulho, ele admitiu simplesmente. Eu não suportaria que nenhum de vocês me visse fracassar. Naquele momento, a mitologia familiar em que todos vivíamos começou a ruir. Meu pai não era o provedor infalível que fingia ser. Ethan não era o empreendedor de sucesso que fora retratado. E eu não era a filha fria e calculista que me rotularam por questionar a narrativa. Éramos apenas pessoas falhas, assustadas e finalmente enfrentando a verdade. 2 semanas depois do susto com a saúde do meu pai, nos reunimos para nossa primeira sessão oficial de terapia familiar. A doutora Maura Fleming, especialista em sistemas familiares e conflitos financeiros, concordou em nos atender depois que eu expliquei nossa situação. O consultório dela era território neutro, ninguém tinha vantagem de decidir em casa, que muitas vezes influenciara nossas conversas anteriores. Meu pai relutou no início, mas minha mãe se impôs de uma forma que eu raramente vira antes. Isso não é opcional, George. Não se você quiser curar esta família e sua saúde. Sentamos em semicírculo, de frente para o Dr. Fleming, papai e mamãe de um lado, Ethan no meio e eu do outro. Samantha havia optado por não participar, sentindo que se tratava de uma questão familiar central que precisava ser resolvida antes que ela pudesse se reconectar com a dinâmica familiar de Ethan. Quero começar reconhecendo a coragem necessária para as famílias buscarem ajuda, começou o Dr. Fleming. Vocês já demonstram uma força tremenda por estarem aqui. Durante os 90 minutos seguintes, o Dr. Fleming nos guiou por uma conversa estruturada sobre nossas percepções e experiências. Cada um de nós compartilhou sua versão da narrativa familiar, muitas vezes com diferenças surpreendentes na forma como nos lembrávamos de eventos importantes. Papai teve dificuldades visíveis quando chegou a sua vez. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, disse ele, com a voz estranhamente contida, apoiando Ethan porque ele precisava mais, incentivando Alison a ser independente porque ela era capaz disso. Mas agora vejo que criei uma dinâmica injusta. E como você se sente em relação a essa constatação, George? Perguntou o Dr. Fleming. Papai me olhou com os olhos marejados. Envergonhado. E triste por ter sido preciso a Alison chegar ao seu limite e a minha crise de saúde para eu perceber isso. Estabelecemos metas concretas para nossa terapia, lidar com a situação do apartamento, criar limites financeiros mais saudáveis, melhorar a comunicação e processar os padrões emocionais que definiram nossos relacionamentos por décadas. Ao sairmos daquela primeira sessão, meu pai me puxou de lado no estacionamento. Quero que você saiba que instruí meu advogado a adicionar seu nome à escritura do apartamento, refletindo sua contribuição. É a coisa certa a se fazer. O reconhecimento significou mais do que o dinheiro jamais poderia significar, embora eu apreciasse ambos. Obrigada, pai. Depois de mais 3 sessões semanais, Ethan fez um anúncio surpreendente. Decidi vender o apartamento. O quê? Papai pareceu genuinamente chocado. Mas acabamos de resolver a questão da propriedade. É exatamente por isso, explicou Ethan. Agora que é devidamente reconhecido como parte da Alison, a coisa certa a fazer é vendê-lo, pagar o investimento dela mais os juros e usar o que sobrar como uma entrada adequada para um lugar que Samantha e eu possamos realmente pagar sozinhos. Encarei meu irmão, mal reconhecendo aquela nova versão responsável dele. Ethan, você tem certeza? É um apartamento lindo. É um apartamento lindo que eu não ganhei, respondeu ele simplesmente.
E morar lá seria um lembrete constante dos velhos padrões que estamos tentando quebrar. Papai começou a protestar, mas se conteve. Esse era o velho padrão, papai tentando resolver os problemas para Ethan, tentando preservar a imagem que havia criado em vez de permitir que Ethan fizesse suas próprias escolhas e aprendesse com elas. Se é isso que você quer, filho, disse-lhe finalmente. A decisão é sua. E da Alison, já que ela agora é sócia. Concordei com a cabeça. Acho que é uma boa decisão, Ethan. O apartamento foi colocado à venda na semana seguinte. Enquanto isso, outras mudanças se desenrolavam. Ethan havia aceitado um emprego na empresa de marketing de um amigo, um cargo de nível básico com um salário modesto, mas estável. Era o primeiro emprego convencional que ele ocupava desde a faculdade e, embora não tivesse o glamour de empreendedor, trazia algo mais valioso, uma renda legítima e a oportunidade de aprender o negócio do zero, em vez de tentar abrir um sem experiência. Meu pai consultava um cardiologista regularmente e havia contratado um sócio para ajudar a administrar a construção civil, reduzindo seu estresse e suas horas de trabalho. Minha mãe começou a frequentar um grupo de apoio para cônjuges de pacientes cardíacos, onde estava encontrando sua voz de maneiras que começaram a se refletir também em nossa dinâmica familiar. Eu me vi processando emoções complexas, uma vingança misturada à tristeza pelo que nossa família poderia ter sido se tivéssemos resolvido essas questões anos antes. Na nossa quinta sessão de terapia, desabei ao falar sobre essa perda. Sinto que desperdiçamos tantos anos mantendo essa fachada, solucei. Papai fingindo que o negócio estava prosperando quando não estava, Ethan fingindo ser bem-sucedido quando estava com dificuldades, eu fingindo que não me importava em ser subestimada quando estava acumulando ressentimento. Poderíamos ter nos apoiado genuinamente em vez de sustentar essas imagens falsas. Mas você não vai perder mais tempo, ressaltou a doutora Fleming gentilmente. Essa é a vitória aqui. Muitas famílias nunca quebram esses padrões. Ela tinha razão, claro. E houve momentos de conexão genuína emergindo que pareciam inteiramente novos. Papai ligou para pedir meu conselho sobre uma decisão de negócios, valorizando minha expertise financeira pela primeira vez. Ethan e eu almoçávamos semanalmente, reconstruindo nosso relacionamento fraterno de forma mais honesta. Mamãe começou a compartilhar seus próprios sonhos e planos, em vez de se concentrar apenas em mediar entre nós. O apartamento foi vendido mais rápido do que o esperado, beneficiado por um projeto de desenvolvimento do bairro que havia aumentado o valor dos imóveis. Depois de pagar meus $30.000 mais 3 anos de juros, Ethan ficou com o suficiente para uma modesta entrada em um apartamento menor, que refletia melhor sua real situação financeira. Meu pai começou a me tratar com um novo respeito, esforçando-se para reconhecer minhas conquistas e contribuições que antes eram ignoradas. Em um jantar em família, agora realizado em um restaurante para aliviar a pressão sobre minha mãe, ele fez um brinde à minha recente promoção profissional. A Alison, disse ele, erguendo seu copo de água com gás, cujo consumo de álcool agora era restrito pelo médico, cuja perspicácia financeira eu deveria ter apreciado muito antes, e cuja força e integridade admiro profundamente. As palavras me fizeram chorar. Era o reconhecimento que eu buscava há anos, não apenas pelo meu dinheiro, mas pelo meu caráter e pelas minhas contribuições. Até Samantha e eu desenvolvemos uma relação cautelosa. Com o casamento adiado indefinidamente e Ethan buscando uma independência genuína, o relacionamento deles havia entrado em uma fase mais honesta. Samantha me admitiu, durante um café, que se sentirá atraída pela imagem de Ethan como um empresário de sucesso, em parte porque correspondia às expectativas de seus pais. Estou aprendendo a separar o que realmente quero do que acho que deveria querer, confessou. Ethan está fazendo a mesma coisa. É doloroso, mas necessário. Esse é o tema da nossa família ultimamente, respondi com um pequeno sorriso. Verdades dolorosas, mas necessárias. A transformação da família não foi perfeita nem completa. Papai ainda ocasionalmente caía em velhos padrões de tentar direcionar a vida de todos. Mamãe às vezes recorria à busca de paz em vez de dizer a verdade quando as tensões surgiam. Ethan tinha momentos de direito e expectativa. E eu às vezes me refugiava em análises frias quando as emoções se tornavam avassaladoras. Mas estávamos tentando. Estávamos nos vendo com clareza, talvez pela primeira vez. E estávamos estabelecendo novos limites e padrões que permitiam que cada um de nós fosse autêntico, em vez de desempenhar os papéis que nos foram atribuídos.
Quando recebi o cheque da venda do apartamento, senti uma sensação de encerramento que ia além da resolução financeira. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de reconhecimento, respeito e do início de um sistema familiar mais saudável. 6 meses depois daquela fatídica festa de noivado, eu estava no saguão de um modesto prédio de 2 andares no bairro de Riverdale, com as chaves na mão, cercado pela minha família. A faixa de inauguração tremulava na brisa primaveril enquanto uma pequena multidão se reunia para a cerimônia de corte de fita. Os $30.000 da venda do apartamento, somados às minhas economias e a um pequeno empréstimo comercial, foram suficientes para comprar aquele imóvel não para morar, como todos presumiam, mas para algo completamente diferente. Senhoras e senhores, dirigi-me à multidão reunida, que incluía a imprensa local e representantes da comunidade. Bem-vindos à inauguração da Cornerstone Housing, apartamentos acessíveis para pais solteiros que buscam estabilidade financeira. A ideia surgiu durante uma sessão de terapia, quando o Dr. Fleming perguntou o que segurança financeira significava para mim. Percebi que não se tratava apenas de ter dinheiro, tratava-se de criar estabilidade e oportunidades. Nosso conflito familiar revelou como o dinheiro podia ser tanto uma ferramenta de controle quanto um caminho para a independência, dependendo de como era usado, continuei. O prédio continha 6 unidades de apartamentos, reformadas para serem confortáveis, energeticamente eficientes e acessíveis. Os inquilinos receberiam não apenas moradia, mas também acesso a workshops de educação financeira e recursos de desenvolvimento de carreira, ferramentas para construir verdadeira independência em vez de dependência. A Cornerstone nasceu da minha própria jornada com família, finanças e busca por um propósito, eu disse. Às vezes, os maiores desafios da vida nos trazem presentes inesperados, se estivermos dispostos a aprender com eles. Olhei para minha família, em pé na primeira fila. Papai, com a aparência mais saudável do que há anos, assentiu com um orgulho inconfundível, orgulho de verdade, não a demonstração de orgulho que costumava demonstrar em relação aos empreendimentos de Ethan. Mamãe enxugou as lágrimas, radiante. Ethan estava com o braço em volta de Samantha, ambos me olhando com genuína admiração. Depois de cortar a fita, fiz um tour pelas instalações, incluindo a sala comunitária onde seriam realizadas as aulas de educação financeira e o pequeno parquinho que havíamos instalado nos fundos. Meu pai se aproximou de mim quando a multidão começou a se dispersar. Alison, isso é extraordinário. Você criou algo significativo a partir do que começou como um conflito familiar. Estou muito orgulhoso de você. Aquelas palavras, estou orgulhoso de você, ditas com emoção autêntica, em vez de reconhecimento obrigatório, significavam tudo. Tive bons professores, respondi. Até as lições dolorosas me ensinaram algo valioso. O desenvolvimento mais surpreendente foi o envolvimento de Ethan no projeto. Assim que o apartamento foi vendido e ele pagou meu investimento, ele me abordou com uma oferta inesperada. Quero ajudar com o seu projeto habitacional, disse ele. Não sou muito bom com finanças, mas entendo de design e marketing. Deixe-me contribuir dessa forma. E ele contribuiu. Ethan criou lindos folhetos destacando o programa, projetou o site e usou suas habilidades de networking para garantir doações de móveis e eletrodomésticos de empresas locais. Foi a primeira vez que colaboramos de verdade como iguais, cada um contribuindo com seus pontos fortes sem competição ou ressentimento. Meu pai também contribuiu, oferecendo sua experiência em construção quando encontramos problemas estruturais durante a reforma. Minha mãe organizou um dia de voluntariado para pintar e decorar a sala comunitária. Até Samantha ajudou, usando, ao entregar as chaves para Tracy, mãe solteira de 2 filhos e nossa primeira inquilina, o simbolismo não me passou despercebido. As chaves representavam acesso, oportunidade e independência, tudo pelo que lutei em meu confronto com minha família. Este apartamento é lindo, disse Tracy, com os olhos arregalados enquanto explorava o apartamento ensolarado de 2 quartos. Nunca pensei que conseguiria pagar por um lugar seguro como este em um bom distrito escolar. É exatamente por isso que a Cornerstone existe, eu disse a ela. Todos merecem uma base para construir. Mais tarde, enquanto celebrávamos com uma pequena recepção no salão comunitário, me vi um pouco afastado, observando minha família interagir com os inquilinos e parceiros da comunidade. Papai explicava as janelas de baixo consumo de energia para um vereador local. Mamãe ajudava o filho de um inquilino com um prato de biscoitos. Ethan descrevia com entusiasmo o programa de educação financeira para um repórter. Eles não eram perfeitos, nenhum de nós era,
mas eram autênticos agora de uma forma que nunca tinham sido antes. A fachada havia se desfeito, revelando pessoas imperfeitas, mas genuínas, que se esforçavam ao máximo para crescer e se conectar. Samantha se aproximou e me entregou uma taça de cidra espumante. Isso é realmente incrível, Alison. Você criou algo realmente especial. Obrigada, respondi. Não é o que eu planejava fazer com esse dinheiro, mas acho que é melhor. Ela assentiu, pensativa. Ethan e eu estamos aprendendo que às vezes o caminho inesperado é o certo. Estamos falando em reduzir significativamente nossos planos de casamento, algo pequeno e significativo, em vez de chamativo. Parece perfeito, eu disse, e falei sério. A jornada desde aquele momento devastador na festa de noivado até este dia de celebração não foi nem tranquila nem fácil. Houve sessões de terapia dolorosas, nas quais feridas de décadas foram reabertas. Houve contratempos quando velhos padrões se reafirmaram brevemente. Houve momentos em que me perguntei se a cura era realmente possível. Mas, estando naquele prédio que representava tanto minha independência financeira quanto meu compromisso em ajudar outras pessoas a alcançarem a delas, senti uma paz que eu não imaginava ser possível. A traição que inicialmente parecia o fim do meu mundo, tornou-se o catalisador da transformação não apenas para mim, mas para toda a minha família. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada pelas janelas da sala comunitária, meu pai brindou com a taça. Gostaria de propor um brinde, disse ele, com a voz firme, mas emocionada. A Alison, que teve a coragem de falar a verdade mesmo quando era difícil, a sabedoria de canalizar a dor para um propósito e a compaixão de criar oportunidades para os outros. Você ensinou a este velho que a verdadeira força familiar não vem de manter as aparências, mas de encarar a realidade juntos. Levantamos nossos copos enquanto eu tentava conter as lágrimas. A jornada não havia terminado, o verdadeiro crescimento nunca termina. Mas tínhamos encontrado o caminho para um novo começo, construído na verdade e não na ilusão. Qual é a sua história de conflito financeiro familiar? Você já passou por uma traição que, no final, levou a uma mudança positiva? Adoraria saber suas experiências nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar se esta história ressoou com você. Às vezes, os momentos mais dolorosos de nossas vidas se tornam as portas para o nosso maior crescimento. Obrigada por fazer parte desta jornada e espero que minha história traga perspectiva ou conforto a qualquer pessoa que esteja enfrentando desafios semelhantes com sua própria família.